Olá, pessoal! Nessa videoaula, nós vamos falar sobre as funções harmônicas. Antes de definir as funções harmônicas, eu preciso relembrar uma definição que é sobre a equação de Laplace. Então, a equação de Laplace, se eu tenho uma função de duas variáveis f de x e y, a equação de Laplace ela é uma equação diferencial de segunda ordem, dada por isso daqui, ó, f de xx mais f de y igual a zero. Tá? Então, é a soma dessas duas derivadas, né, de ordem 2 aqui de f igual a zero. Então, a gente quer buscar soluções para a equação de Laplace é encontrar funções que satisfaçam essa equação aqui, tá? Então, aqui é só lembrando que f de xx mais f de y, a gente denota com esse símbolo aqui, d2f, esse delta de cabeça para baixo, tá? Então, falar da equação de Laplace é o mesmo que dizer que d2f igual a zero, tá? Onde esse delta aqui de cabeça para baixo que é utilizado. Então, essa é a equação de Laplace, que é uma equação muitíssimo utilizada na engenharia, na física, todas as ciências aplicadas aí. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Então, ela é muito utilizada na área de gravitação, escoamento de fluidos, eletrostática, condução do calor, né, dentre outras aplicações aí dessa equação. E uma solução da equação de Laplace, né, que possui derivadas parciais de segunda ordem contínuas, é dita uma função harmônica. Tá? Então, isso que é uma função harmônica para a gente. É uma solução da equação de Laplace. Ou seja, uma função, no nosso caso de duas variáveis, com derivadas parciais de segunda ordem contínuas, tais que, né, a soma das duas derivadas parciais, no caso xx com y é igual a zero. Tá? E essas funções harmônicas são muito utilizadas, né, na teoria do potencial. Então, vamos ver o que isso tem a ver com a parte de função complexa analítica, que era o que a gente estava estudando. Então, aqui antes, só fazer um exemplo de uma função harmônica, se eu pego a função u de xy igual a x2 menos y2, né? Então, como é que eu verifico? A pergunta aqui é se essa função é harmônica. Então, verificar se uma função é harmônica é simplesmente, né, verificar se ela satisfaz as equações de Laplace, a equação de Laplace. Então, eu tenho que calcular as derivadas, né, parciais de ordem 2, aqui xx e y. Então, u de x é 2x, u de xx vai ser igual a 2, u de y é igual a menos 2y, e u de y é menos 2. Portanto, a gente vê que u de xx mais u de y, nesse caso aqui, né, vou parar de escrever o x e y aí, né, então u de xx mais u de y é igual a zero para todo x e y. Portanto, essa função, né, satisfaz a equação de Laplace e é dita harmônica, tá? Então, tá aí um exemplo de uma função harmônica. E agora, voltando, então, à relação que isso tem com as funções analíticas que a gente estava estudando. Então, suponha que eu tenho uma função f de z, dada por u de xy mais iv de xy, que seja analítica numa região D. Então, a gente viu que essa função satisfaz as equações de Cauchy-Riemann, que são essas duas de verde aqui, né? O x é igual a vy e o y é igual a menos vx. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou derivar essas equações de Cauchy-Riemann tanto em x quanto em y. Então, vamos começar por essa daqui, né? A primeira equação aqui, o x é igual a vy. Então, se eu derivo os dois lados aqui com relação a x, o que eu vou ter? O de xx é igual a v de yx. E se eu derivo os dois lados agora com relação a y, o que eu vou ter? O de xy é igual a v de yy. Faz o mesmo agora com a segunda equação de Cauchy-Riemann, né? Eu sei que o y é menos vx. Então, deriva com relação a x os dois lados, tá aqui. O de yx é igual a menos v de xx. E depois deriva a equação, né, de Cauchy-Riemann com relação a y. Então, u de y é igual a menos v de xy. Só que lembrem-se lá do cálculo 2 que as derivadas cruzadas, né, são iguais. Então, eu tenho que v de yx é o mesmo que v de xy. Então, dessas duas equações aqui, o que eu obtenho? Eu obtenho que u de xx é igual
a menos, né? Porque aqui fica u de y é menos v de xy. Então, daqui eu tenho que u de xx é igual a menos u de y. E, da mesma forma, u de xy é igual a u de yx. Então, dessas duas equações aqui, o que é que eu obtenho? Que v de y é igual a menos v de xx. Que eu coloquei no próximo slide aqui. Vendo? U de xx é menos u de y, e o v de y foi igual a menos v de xx. Né? Então, isso aqui veio só de derivar as equações de Cauchy-Riemann para as funções u e v. Então, da primeira equação, a gente tem que u de xx mais u de y é zero, e da segunda, v de xx mais v de y é igual a zero. Ou seja, o que a gente mostrou? Que u e v satisfazem a equação de Laplace. Ou seja, u e v, que são, respectivamente, né, da onde que vieram essa u e essa v. Lembra, tudo começou daqui, ó. U e v são, respectivamente, a parte real e a parte imaginária de uma função f, que era analítica. Que ela, sendo analítica, ela satisfaz Cauchy-Riemann, e só de derivar as equações de Cauchy-Riemann em x e em y, a gente chegou que essas u e v, né, são soluções da equação de Laplace. Então, portanto, o que a gente concluiu? Se eu tenho uma função analítica, então a parte real dela e a parte imaginária dela, que aqui a gente está denotando por u e v, são funções harmônicas, ou seja, são soluções da equação de Laplace, ou seja, satisfazem a equação de Laplace, tá? Então, observe que com isso, uma função, a gente acabou de mostrar que uma função analítica, se você tem uma função analítica em mãos, você está com automaticamente duas soluções para a equação de Laplace, né? Ela produz duas soluções para a equação de Laplace. E nesse caso, a gente diz que essas funções u e v, elas são ditas harmônicas conjugadas, ou conjugadas harmônicas, tá? É a mesma coisa. Só que aí aqui, só lembrando que o sentido da palavra conjugada aqui nesse caso, não tem absolutamente nada a ver com o conjugado de um número complexo, tá? O conjugado de x mais y, que é x menos y, né? Que a gente denotou com a barra. Então, aqui é a mesma palavra, mas com um sentido completamente diferente, tá? O que significa, nesse caso, que elas serem harmônicas conjugadas? Significa que elas são pareadas, né? Nesse sentido, que se eu tenho a u, eu obtenho a v, e se eu tenho a v, eu obtenho a u. Então, não precisa das duas, né? Se você tem uma função harmônica em mãos que satisfaz Cauchy-Riemann, né? Sabendo que ela é tal que o x, ou um pouco você tem a u, você conhece uma função u que seja harmônica. E ela satisfaz as equações de Cauchy-Riemann, ou seja, a ux é igual à derivada de uma v com relação a y, e a uy é menos a derivada de uma v com relação a x. Então, se você conhece a u e ela satisfaz isso daqui, você vai conhecer, né, o outro par dela, o conjugado dela, que é a v, né, o conjugado harmônico dela, que é a v, tá? Então, é nesse sentido aqui que a gente fala que uma é conjugada harmônica da outra, tá? Então, é conjugado no sentido de harmônico. Então, vamos fazer exemplos. Vou começar com a u que a gente viu lá, que era uma função harmônica, né? A gente já mostrou que essa função aqui, x2 menos y2, era harmônica. A minha pergunta é, quem é o conjugado harmônico, né? Ou a conjugada harmônica de u? Ou seja, eu quero uma função v, que também é harmônica, mas que satisfaça, né, as equações de Cauchy-Riemann aqui com a u. Então, é aqui que a gente chama de conjugada harmônica. Então, como é que eu obtenho essa v? Pelas equações de Cauchy-Riemann, né? A gente sabe que v, né, o x é igual a vy, né? Vamos começar por essa primeira equação de Cauchy-Riemann aqui. Mas aí eu sei a u eu tenho, então o x eu consigo calcular, né? Então, eu sei que aqui v de y, vou colocar aqui as variáveis, é igual ao x, né? Mas quem que é o x? O x a gente tem, o x é 2x, que a u eu conheço. Então, isso aqui é igual a 2x. Então, daqui a gente já obtém alguma coisa sobre a v, né? Se eu integro essa equação aqui em relação a y, né? O que eu vou ter? Integra 2x com relação a y. Então, isso aqui vai ficar 2xy mais uma constante. Lembre-se que eu estou numa função de duas variáveis e estou integrando em relação a y.
Então, aqui, qualquer função de x é constante em relação a y, né? Ou seja, se eu pegar essa v aqui e derivar com relação a y, vai dar 2x mais 0, que é o que está aqui. Só que a v, ela não satisfaz só essa equação de Cauchy-Riemann, né? Ela tem que satisfazer a segunda equação de Cauchy-Riemann também. Qual que é a segunda equação? Aqui a gente usou que o x é igual a vy. A outra equação é que o y é igual a menos v de x. Lembra que o y a gente conhece, né? Então aqui eu vou ter que v de x é menos o y, né? Mas quem que era o y? Volta aqui na u, né? U era x2 menos y2. Então, a derivada de u com relação a y vai dar menos 2y. Então, vou deixar aqui menos 2y, porque vx é menos o y, e o y é menos 2y, então isso aqui dá 2y. Ou seja, quem é v, né, pela segunda equação de Cauchy-Riemann, integra essa expressão aqui em cima, agora com relação a x. Então, se eu integrar isso aqui com relação a x, vai ficar 2xy mais uma constante. Constante com relação a x é qualquer função de y. Então, tá vendo o que a gente obteve da v? Eu tenho que a v tem que ser isso, e da outra, observe que eu tive aqui que v de xy era 2xy mais uma função de x. Deixa eu copiar aqui para ficar tudo no mesmo quadro. Então, a v, ela tem que satisfazer, lá eu tinha chamado de g de x. É uma função que satisfaz essas duas equações aqui. Tem que ser as duas, porque lembra que uma veio de uma equação de Cauchy-Riemann e a outra veio da outra equação de Cauchy-Riemann. E as duas equações têm que ser satisfeitas, né? Então, a conjugada harmônica de u vai ser uma função que satisfaz essas duas equações simultaneamente. Então, quem é a função v? Observa que 2xy tem nas duas, né? Então, ela tem que ter 2xy. Agora, aqui só poderia ter uma função de y. E aqui não pode ter mais nada de y, além do 2xy. Da mesma forma, aqui só pode ter uma função de x, e aqui em cima não pode ter mais nada de x além do 2xy. Ou seja, a única coisa que eu vou poder ter, né, nessa v aqui vai ser uma constante, onde c aqui é uma constante real, né, porque lembra que u e v são funções reais, de duas variáveis reais. Então aqui a c pode ser qualquer constante real, que aí serve aqui, né, uma constante, em particular uma função de y, e aqui g de x igual a constante, também é uma função, né, só de x, e aí atende essas duas condições aqui, né? Porque se eu colocar qualquer coisa de y aqui, não atende a equação de baixo. E se eu colocar qualquer coisa que tem x aqui, não atende a equação de cima. E lembrem-se que tem que atender as duas. Então, a única forma, a interseção, né, dessas duas condições aqui é essa v. Então, observa que a menos de constante, a gente achou uma única v, né? Mas se eu deixar variar essa constante aqui, a gente tem infinitas conjugados harmônicos para u. Então, aqui o que a gente mostrou é que se eu tenho a minha u, que é x2 menos y2, a conjugada harmônica dela, v, não estou escrevendo xy aqui, né, é 2xy ou 2xy mais qualquer constante real, né? Aqui peguei o mais zero, por exemplo. E aí, com isso, o que a gente sabe? Lembra que a gente sabe que se eu achei u e v, né, se elas satisfazem as equações de Cauchy-Riemann, essa função aqui f, que é u mais iv, é uma função analítica, né? Quem é a f nesse caso aqui? A f nesse caso aqui é x2 menos y2 mais i2xy. Que se vocês se lembrarem, essa f nada mais é, se eu escrever em z, né? Se eu escrevo z como x mais y, isso aqui nada mais é do que o z ao quadrado, né? Que é x2 menos y2 mais 2xy. Tá? Então, essa f de z, aqui a gente tem a f de z igual a Z2, que é a função analítica. Se eu pegar a parte real dela, é x2 menos y2, é uma função harmônica. Se eu pegar a conjugada harmônica dela, que é a parte imaginária, que é a v, é a função 2xy, que também é harmônica, tá? Vamos fazer mais um exemplo de conjugado. Então, se eu pego, por exemplo, a função u de xy igual e elevado a x cosseno de y. O que eu quero? Primeiro, verificar se essa função é harmônica, que essa aqui a gente ainda não verificou, né? Porque para falar de conjugado harmônico, a função tem que ser harmônica. Então, essa função é harmônica? Então, como é que a gente verifica se uma função é harmônica? Então, uma função é harmônica se ela satisfaz a equação de Laplace.
né? Se ela é uma solução da equação de Laplace. Então, você tem que calcular o de x, o de y, somar e tem que dar zero. Então, vamos lá. Quem é o de x? O de x é elevado a x cosseno y. Quem é o de xx? É elevado a x cosseno y, tá? Não estou escrevendo as variáveis aqui, só para abreviar, né? O de y, derivada aqui com relação a y, vai ficar menos é elevado a x seno y. E o de y vai ficar menos é elevado a x cosseno y. Então, soma essas duas. Observem que o de xx mais o de y é zero. Então, isso aqui, né, dá zero para todo x e y, o que me garante que essa u é harmônica, tá? Acabamos de mostrar que essa é uma outra função harmônica. Agora eu quero encontrar o conjugado harmônico dessa função. Ou seja, eu quero encontrar um par, né, uma outra função v de xy, que satisfaz as equações de Cauchy-Riemann com essa u, e de tal forma que a hora que eu construir a função f, u mais iv, eu sei que vai ser analítica. Então, aí você vai ter uma função analítica ou duas funções harmônicas, que são a parte real e a parte imaginária, né, dessa função analítica. Então, vamos achar v, que é o conjugado harmônico, né? Vou abreviar aqui, então, conjugado harmônico de u, tá? Então, como é que a gente acha v? Através das equações de Cauchy-Riemann. Eu sei que o x é igual a vy. Então, vy é igual a ux. E lembra que a u a gente conhece. É lógico que eu estou fazendo dada a u achar a v, mas a história é a mesma, né? Se eu dou a v e quero achar a u, é a mesma coisa, tá? Então, vamos usar primeiro a primeira equação de Cauchy-Riemann, né? Lembrando que são duas. Então, no nosso caso aqui, o x, lembrem-se que a u, né, era e elevado a x, aqui está minha u, e elevado a x cosseno y. Então, derivada em relação a x é elevado a x cosseno y. Então, isso aqui vai ser v de y. Então, quem é v? Então, a primeira condição que eu tenho sobre v, eu vou obter integrando essa expressão aqui com relação a y. Então, você integra isso aqui com relação a y, é elevado a x é constante, e a integral de cosseno de y é seno de y. Então, vai ficar e elevado a x seno de y mais constante. Lembra que é uma integração indefinida. Constante em relação a y é qualquer função de x, tá? A segunda equação, então, aqui o x é igual a vy, e a outra, o y é menos vx. Então, vx é menos o y, segunda equação de Cauchy-Riemann. Então, o que a gente tem de v? Mas quem que é menos o y? Lembra que isso daqui é nossa u, né? Ela é igual ao x, porque a derivada da exponencial é ela mesma. Então, se eu derivar isso aqui em relação a y, derivada de cosseno é menos seno. Só que aí tem um menos aqui, então vai ficar assim. Ups. Menos é elevado a x seno de y, tá? Então, isso aqui vai dar e elevado a x seno y. Isso é a nossa menos u de y. Então, o que a gente sabe da v? Então, a v tem que satisfazer também, ou seja, vx é elevado a x seno y. Então, se eu integro essa expressão aqui de cima com relação a x, eu vou ter v do lado de cá, e se eu integrar isso aqui com relação a x, vai me dar x seno y mais constante. Quem que é a constante aqui? Qualquer função de y, né? Se eu derivar isso aqui com relação a x, dá zero. Então, a v tem que ser uma função que satisfaz essas duas expressões aqui. Então, observe que ela tem que ter elevado a x seno y, e aqui não pode ter mais nada em x que não seja constante, porque senão não satisfaz aqui. E a mesma forma, aqui não pode ter nada em y que não seja constante, porque senão não satisfaz a de cima. Portanto, acabamos de concluir que a nossa v de xy só pode ser, tá vendo? E elevado a x seno y mais uma constante real. Então, E elevado a x seno de y mais c, onde c é qualquer constante real. Então, essa é a conjugada harmônica da u, que é E elevado a x cosseno y. Então, aqui estão duas funções harmônicas, ou seja, duas outras soluções da equação de Laplace, e além disso, né, se você pegar a função u mais iv, então aqui mais i é elevado a x
seno y, temos uma função analítica em mãos também, tá? Então, é um vice-versa aí. Se você tem uma função analítica, você está com duas soluções da equação de Laplace. E se você tem duas soluções da equação de Laplace que satisfazem Cauchy-Riemann, você também produziu uma função analítica, tá? Então, eu paro por aqui. Agora eu deixo vocês fazerem exemplos, né, de funções harmônicas e acharem o respectivo conjugado harmônico, tá?